Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o pastor Cleiton e este canal tem como objetivo buscar, encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de solidariedade, de esperança, de fé. Se essa reflexão abençoar a sua vida e for relevante para você, considere se inscrever no canal para que sempre que tiver uma nova mensagem ela possa chegar a você. E se você puder também, compartilhe com as pessoas que você ama, tá bom? Vamos então ao texto? Hoje eu queria compartilhar com você um texto que está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Este texto é um texto bastante conhecido da cura de uma criança endemoniada, e a mãe, que é uma mulher cirofenícia, uma mulher grega, vai até Jesus, em outro lugar, muito distante, para que ela consiga a cura, a libertação para sua filha. E eu queria ler esse texto, então, para a gente refletir a respeito disso. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao verso 30. Diz assim a palavra de Deus. Saindo dali, foi para o território de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto, pois logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro ouviu falar dele. Veio e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nascimento, e lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Ele dizia: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E ele disse-lhe: pelo que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama, e o demônio tinha ido embora. Eu gosto muito de pôr títulos para as mensagens, e essa mensagem aqui chama-se As Férias de Deus. Quando a gente olha para esse texto, eu gosto muito de tentar contextualizar a situação, porque é uma situação bastante curiosa. No Brasil, houve um presidente da República que ia ficar um tempo bastante curto, e ele prometeu que faria em 5 anos aquilo que só se faz em 50. E o lema da campanha dele era 50 anos em 5. E ele acabou construindo realmente uma nova capital federal e fazendo uma revolução grande em termos, pelo menos, estruturais, nessa questão da obra, né, da construção de Brasília, por exemplo. E pensando nesses 50 anos em 5, eu comecei a verificar a respeito desse texto bíblico e tentar fazer um diálogo com 3 anos que pudessem reverberar para a eternidade. Então, se em 5 anos o Juscelino Kubitschek queria fazer o que só se faria em 50, Jesus tinha 3 anos de ministério apenas para fazer com que a sua mensagem reverberasse até hoje e para a eternidade. Então, pensando nisso, obviamente que fazer dentro de 3 anos um ministério que vai reverberar por longos e longos séculos e milênios, obviamente que tinha de ser um ministério muito intenso, com muita gente o tempo todo demandando e pedindo ajuda, me cura meu filho, cura minha mãe, cura meu pai. E isso aconteceu. Se você olha para o texto bíblico, o tempo todo você vê pessoas demandando de Jesus a ponto dele ter, às vezes, de subir num barquinho, entrar num barquinho e ir para um outro lado do lago para encontrar outra comunidade e, às vezes, se isolar para ter um tempo de paz, um tempo de oração, um tempo sem essa demanda, sem essa multidão pedindo o tempo todo. Esse ministério bastante intenso gerou em Jesus um dos momentos de humanidade mais intensos que eu verifico no texto bíblico. Diz esse texto que Jesus resolve ir para a região de Tiro e de Sidom e pede para os discípulos que ele não quer ser encontrado, que ninguém soubesse onde ele estava. E eu achei muito interessante essa imagem. Alguém que para uma comunidade é o Cristo da fé, alguém que é o Deus homem, decide que não vai atender as pessoas, que está muito cansado, que está muito intenso aquele ministério e que vai partir para as regiões de Tiro e de Sidom, pede que ninguém saiba que ele está lá. Mas o texto diz que ele não pôde ocultar-se, não pôde esconder-se. E quando você olha para a Bíblia, eu achei muito curioso, por isso o título As Férias de Deus,
Porque quando você olha para o texto bíblico, não para o texto, mas lá para os mapas, geralmente no final da Bíblia tem alguns mapas da região da Palestina, da região ali em que aconteceu o Novo Testamento, e você vai olhando para esses mapas, se você procurar, você vai encontrar uma curiosidade. Onde ficam as cidades de Tiro e de Sidom? Para onde Jesus vai com seus discípulos não querendo ser encontrado. E você vai reparar nos mapas que são cidades de praia, são cidades litorâneas. Mas se para essa comunidade cristã, que entende esse homem como não só um Jesus histórico, mas o Cristo da fé, nós estamos falando de alguém que nós entendemos como nosso Deus na versão homem, né? O Verbo encarnado. Nós temos aqui, então, o nosso Deus que diz, olha, eu quero ir para a região de praia, não quero que ninguém saiba que eu estou lá. E é isso. A imagem de um Deus que vai à praia e que não quer ser encontrado, que não quer ser perturbado, é muito interessante para mim. Aí eu olho para esse texto das férias, das possíveis férias de Deus, e fico pensando que as nossas questões, as nossas doenças, os nossos dramas, aquilo que faz com que demandemos respostas divinas, essas coisas não entram em férias. Essas coisas não aceitam um Deus que quer férias. E que bom que no texto bíblico o complemento para o versículo é mas não pôde esconder-se. Em algumas versões, como essa que eu estou lendo, mas não pôde ocultar-se. E é muito interessante tentar misturar essa questão do Deus Pai com Deus Filho, porque Deus é onipresente na crença nossa cristã. Deus está em todos os lugares, tem todo o poder, sabe todas as coisas. E ele, na versão homem, tentou se esconder, tentou não estar. Não podia, obviamente, na versão homem estar em todos os lugares, mas onde Jesus chegava, não tinha como se esconder. As pessoas ouviam falar e as pessoas queriam falar que ele ali estava. E uma mulher grega, né, Cirofenícia de nascimento, ouviu dizer que ele estava nessas regiões de praia, de Tiro e de Sidom, e foi para lá. Porque essa mulher tinha um drama, e um drama muito, muito grande, que é na filha. E quando nós sabemos que quando a dor é no filho, é na filha, é como se doesse ainda mais no pai e na mãe. E essa mulher então vai, dorida que estava, ao encontro de Jesus, e o texto bíblico diz que ela chega e já se lança aos pés, já se joga aos pés de Jesus. E eu gosto de pensar numa sequência que eu quero falar sobre a atitude dela e a atitude dele. A dela de demandar uma resposta de um Deus que está em férias e a dele em, de algum modo, estabelecer ali um debate, uma discussão com essa mulher. Uma discussão bastante interessante que eu acho que enriquece muito a nossa visão cristã, a nossa vivência cristã na igreja ou fora dela. E aí eu olho para o texto, e no texto assim, eu encontro uma mulher que vai atrás de Jesus. E a curiosidade disso é o fato dela ser grega e cirofenícia de nascimento. E aí você me diz, mas por quê? Qual o problema dela ser grega? É porque a Grécia tinha uma quantidade muito grande de deuses, de divindades. Né? Quando você vê o apóstolo Paulo visitando a Grécia, ele vai num templo em que ele encontra vários lugares para se colocar, vários lugares em que tinham estátuas de divindades para todo quanto é tipo de demanda. E, inclusive, os gregos tinham um espaço vazio, e aquele espaço seria para o caso deles terem errado naquelas divindades todas, de serem divindades que não eram de fato o Deus eterno. E até para isso eles tinham um espaço, que era ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo diz, apontando para aquele espaço vazio, o Deus que eu sirvo é esse aí, é esse desconhecido, que vocês não conhecem, mas que eu conheço e sirvo. Essa mulher, então, era de lá. Ela era grega, ela tinha possibilidade de acessar várias divindades para N situações da vida. E a situação aqui era, a filha estava possuída por um espírito imundo, algo terrível. Provavelmente essa criança estava com uma voz que não era dela, com uma força descomunal, uma força que não era dela. E, portanto, todo mundo olhava e falava, essa menina está com um demônio no corpo, essa menina tem um espírito imundo. E para uma mãe isso é algo terrível, para um pai é dramático demais. E essa mulher parece que olha para todas essas divindades e deixando a sua religiosidade e as possibilidades que a sua cultura, que a sua religião oferecia, ela parte para a região em que Deus está, em que o Deus homem, em que Jesus está, a região de Tiro e de Sidom, e decide que vai se lançar aos pés de um indivíduo que não estava no panteão de deuses que ela conhecia. Ela chega e se lança aos pés de Jesus.
ela se joga aos pés de Jesus. Tendo tanta divindade importante, tanta divindade respeitada na sua nação, ela decide ir e se lançar aos pés de um homem que ela cria que poderia libertar a filha dela. E eu gostaria de voltar para o tema das férias de Deus e dizer, assim como Jesus não pôde esconder-se, não pôde ocultar-se, Deus jamais vai se esconder, vai entrar de férias para um coração, para uma pessoa com um coração que se quebranta diante dele. Essa mulher tinha outras possibilidades várias e ela chega e se lança aos pés de Jesus. Primeira coisa, Jesus não vai tirar férias, não vai se esconder de alguém que tem um coração quebrantado. Ela chega, se lança aos pés, não fala nada. Primeiro já chega se jogando aos pés de Jesus. E depois ela clama. Ela clama para que Jesus liberte a filha dela. E o conteúdo do clamor é muito, muito, muito interessante. Porque quando ela fala, ela clama pela resposta de Jesus, ela escuta uma fala muito dura. Ela diz que a filha dela estava endemoniada, com um espírito ruim, um espírito mau no corpo, que a menina tinha. A Bíblia é um resumo, você não tem uma explicação, mas provavelmente, para se entender que uma criança, que uma pessoa está endemoniada, você vê uma voz diferente ali, você ouve uma voz diferente ali, você percebe uma força descomunal, algo diferente, e não está para uma criança, para uma menina fazer. Então, quando essa mulher fala do drama que ela está vivendo, ela escuta uma frase que me parece muito dura, parece a todos nós, muito dura. Jesus, então, simplesmente diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros, aos cachorrinhos. Alguém que vê esse texto fala, será que é verdade? Será que ele respondeu isso mesmo para uma mulher que chega e se quebranta e se joga aos pés, chorando provavelmente pela libertação de uma filha endemoniada? E quando clama, explicando o seu drama, Jesus olha e fala que não é bom tirar o pão dos filhos, lembrando que Jesus, como diz o texto, veio para os judeus, para os seus, mas os seus não o receberam. Por isso ele abriu essa possibilidade para todo aquele que receber ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no nome dele. Então, ele faz, e aí você fica pensando, Jesus foi muito duro, muito maldoso com essa mulher. Não, Jesus na verdade entra numa dinâmica, de uma dialética, sabe? E é um embate retórico ali, é um embate de convicções, de tradições, de histórias. Jesus sabe que os judeus chamavam os gregos, aqueles que tinham várias outras entidades como divindades e não o Deus deles, chamava de cães. Então Jesus faz como que um teste com essa mulher. Fala, olha, mas você está pedindo pão aqui, você está pedindo cura aqui para alguém que representa uma tradição, ou que pelo menos nasceu numa tradição, está obviamente trazendo um novo caminho, mas nasceu numa tradição de pessoas que chamam a tua comunidade, pessoas gregas com várias entidades como divindades, de cães, de cachorros. Essa mulher poderia se levantar, quebrantada que já estava, ela ouve uma palavra que poderia ser entendida como uma grande humilhação. E quebrantada como estava, poderia levantar e falar, não acredito que esse homem me disse isso. Eu crendo que ele pode libertar a minha filha, ouvi acerca dele, criei que ele pode fazer, vim até aqui abandonando toda a minha tradição religiosa, todas as divindades do meu povo que poderiam, de repente, fazer alguma coisa, mas não, eu abri mão disso e vim a ele. E quando me lanço aos pés, crendo que ele pode fazer, ele diz que não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Que isso? O que é isso? Mas Jesus estava fazendo um teste com essa mulher. Ele estava lançando mão de uma tradição social da época, de judeus bem tradicionais, bem ortodoxos, bem religiosos mesmo, chamarem os outros de cães. Ele lança a mão desse expediente para ver se essa mulher desiste. Mas ela não desiste. E num embate retórico bastante interessante, ela diz, é a verdade, a verdade. Nós somos cães. Assim entendem pessoas que se entendem detentoras do Deus único. Somos cães, tudo bem. Mas até os cães, quando param debaixo da mesa, comem das migalhas, dos farelos do pão dos filhos. Esse farelo que cai. Jesus olhou essa mulher e falou, olha, é por causa dessa tua palavra, por causa da tua palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E aí, se eu disse que Deus nunca vai tirar férias, nunca vai se esconder de um coração quebrantado, ele também nunca vai tirar férias, nunca vai se esconder de um coração humilhado, de um coração que se humilha diante dele. E ele exaltará os humildes, os humilhados. E essa mulher então chega e com o coração quebrantado também mostra que tem um coração humilhado. E Jesus decide pegar essa humilhação e elevar, e contemplar, e fala, olha, por causa da tua palavra, não é da minha, não é por causa de mim e do que eu falei nesse nosso embate, nessa nossa discussão, não. É por causa da tua resposta, é por causa da tua palavra de falar assim, mas ainda que a sociedade nos humilhe, se vier da parte do Senhor migalhas, nós poderemos nos alimentar. As poucas migalhas que vierem, que caírem da mesa, servem para os cachorrinhos se alimentar. E Jesus acha fantástica a resposta dessa mulher e diz, por causa da tua palavra, vai.
o demônio não está mais na tua filha, ele já saiu. E a mulher faz, sabe o quê? Vira as costas e vai. E aí entra o terceiro coração para o qual Deus jamais vai tirar férias. Essa mulher tem um coração crédulo, um coração que crê. Ela ouve a palavra, ela está longe de casa. Ela ouve uma palavra, vai, que o demônio já saiu da tua filha. E ela simplesmente vai. Ela vai embora crendo que realmente a filha estava liberta. Deus não se esconde de um coração quebrantado. Deus não tira férias com um coração humilhado. E Deus não se oculta, não nega, não tira férias para um coração crédulo, um coração que crê. E essa mulher mostrou que tinha essas três características no coração: quebrantamento, humildade e fé e crença. E ela foi para casa. E quando ela chegou em casa, diz o texto que ela encontrou a filha liberta, porque o espírito já tinha saído do corpo da menina. E essa mensagem acabava aqui, até 20 anos atrás. Eu era então um jovem pastor recém-ordenado e fui para uma viagem missionária no sertão do Seridó, no sertão do Rio Grande do Norte, em duas cidades, Carnaúba dos Dantas e Jardim Seridó. Fizemos um trabalho missionário lá e também social de em torno de 15 dias, se não me falha a memória, uma semana, não lembro muito bem. Mas nesse tempo em que ficamos lá, eu estava no meu primeiro ano como pastor. E eu preguei essa mensagem na rua. Eu preguei essa mensagem num culto público que a gente apresentava teatro, brincadeiras e também tinha uma mensagem bíblica. E eu, como jovem pastor recém-formado, preguei essa mensagem. E quando preguei a mensagem, as pessoas diziam que tinha sido uma bênção. E veio um dos jovens que estavam, vários jovens estavam nessa viagem missionária. Eram em torno de 40 jovens. E um dos jovens veio a mim e disse assim: pastor, eu ouvi essa mensagem e fiquei muito tocado com ela. Gostei muito. E eu reparei que esse povo aqui precisa muito de chuva. E havia muito tempo que não chovia lá. Eu não me lembro o tempo, mas era coisa de mais de anos que não chovia ali nessa região do Seridó. E ele falou, e ouvindo essa mensagem dessa mulher, que tem um Deus que não tira férias para um coração quebrantado, humilhado e crédulo, eu decidi que amanhã eu vou para a atividade missionária, que a gente visitava as casas no período da tarde, para convidar as pessoas para o culto na praça da cidade à noite. E a gente fazia estudo bíblico, orava com as pessoas e tal. Projeto missionário e social mesmo, como sempre as igrejas protestantes, sobretudo o protestantismo histórico, sempre foi muito... Essas igrejas sempre foram muito chegadas a esse tipo de trabalho missionário, viagens missionárias, não é? E aí ele disse, amanhã então, pastor, baseado nessa palavra que foi pregada em público hoje, amanhã eu vou sair como um guarda-chuva, porque eu orei a Deus e pedi que ele mandasse chuva para esse povo. E até hoje eu me emociono com essa palavra do Marquinhos, esse jovem, porque na hora eu fui muito covarde. Eu não sabia o que falar para aquele jovem de coração crédulo. Ele ouviu que Deus não tira férias para um coração crédulo, baseado nesse texto aqui, que eu preguei, e eu era o pastor. E eu fiz de tudo para dissuadi-lo da ideia de sair com o guarda-chuva, e confesso o meu pecado, a minha falta de fé. Falei, Marquinhos, eu só preguei, cara, mas assim, não é bem assim, sabe? E ele na minha cara olhou e falou, você não acredita, pastor? O senhor não acredita naquilo que prega? Eu fiquei sem chão, falei, não, eu acredito, é que ele não tem problema. Pastor, se o senhor não acredita, eu acredito. Eu vou sair amanhã de guarda-chuva porque eu fiz uma oração. Quando o senhor terminava de pregar, eu fiz uma oração. Senhor, manda chuva para essa gente. Eles precisam muito de chuva. É o que eles mais pedem nas visitas que a gente faz. Nós queremos chuva. A gente não quer dinheiro, a gente não quer grandes coisas, a gente quer chuva, a gente precisa de chuva para plantar e para colher, para salvar a terra que está seca. Eu falei, tá bom. E fiquei quieto, não falei nada. No dia seguinte nós saímos em duplas, porque se chegássemos numa casa e tivesse uma mulher, então essa dupla era em casal. A mulher dessa dupla falava. Quando chegasse numa casa e tivesse um homem, o homem tomava frente. Para a gente não constranger de chegar numa casa, ter só uma mulher e termos ali dois homens visitando uma mulher, não é legal. Sobretudo no interior também, né? Apesar de termos sido muito bem recebidos. O Nordeste é uma maravilha de pessoas que recebem as pessoas de fora com o coração muito aberto. E aí eu saí com uma moça chamada Márcia e fomos evangelizar nesse outro dia, nessa tarde, umas 2 da tarde, e passávamos pelas casas oferecendo estudo bíblico, orando com as pessoas, convidando para o culto à noite na praça. E aí entramos numa casa em que tinha uma mulher com filhos. O marido estava trabalhando, então a Márcia tomou a frente e começou a falar que nós éramos jovens que estávamos numa viagem missionária, estávamos oferecendo oração, estudo bíblico para quem quisesse, e se ela queria fazer um estudo bíblico. E ela disse que sim, começamos a estudar a Bíblia com ela, mostrar o amor de Deus
na pessoa de Jesus na Bíblia. E essa mulher estava ali bastante atenta, muito carinhosa na recepção conosco. E depois de um tempo, começamos a ouvir chuva, chuva e gritos de crianças nas ruas, correndo. E eu falei, eu não acredito. Porque meu coração não era crédulo o suficiente como o do Marquinhos era. Falei, meu Deus, me perdoa, eu não acredito. E choveu por uns 15, 20 minutos no Vale do Seridó. E eu pensei no Marquinhos na hora. E ele estava numa outra casa, como nós não estávamos em número par, ele estava em um trio. Eu acho que eram 2 meninos e uma menina, ou ele e 2 meninas, não lembro. E disse ele depois que na hora em que a chuva começou, como todo mundo zombou dele quando ele saiu com o guarda-chuva, nós falamos, esse é um homem de fé, mas meio que numa chacota quase. É claro que eu creio que Deus pode fazer, mas eu não tinha o coração que o Marquinhos tinha, e ninguém ali tinha, parece-me, porque todos nós rimos. Quando ele pegou o guarda-chuva e umas 2 da tarde falou, eu vou sair de guarda-chuva porque vai chover, com um céu limpíssimo, chuva nenhuma programada, ou pensada, ou esperada. E aí disse ele depois que na hora em que a chuva começou, ele falou, vocês duvidaram, pegou os 2 que estavam com ele e mandou saírem da casa para ficarem... A Bíblia fica, vocês vão lá para tomar chuva para verem se realmente está chovendo ou não, se choveu ou não. E os 2 tomaram chuva. Eu não tomei, mas merecia, porque eu não estava com Marquinhos. Voltamos e eu tenho um apreço pela fé daquele menino, que ele vai ser carregado. Nós tínhamos praticamente a mesma idade na época, né? E ele vai ser carregado comigo para a vida inteira. Toda vez em que eu voltar a esse texto, eu vou fazer menção ao Marquinhos e ao coração crédulo que ele já tinha naquela época e que eu ainda não tinha. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. E se assim o fez, compartilha com mais pessoas. E considere se inscrever no canal para que toda vez que tiver uma mensagem nova, você seja avisado, avisada e possa usufruir de novo dessa reflexão. Às vezes, na vida da gente, parece que Deus saiu de férias. Parece que Ele não está te ouvindo, Ele não está ouvindo a gente. Ele foi para regiões de praia e não quer ser encontrado, não quer ser perturbado. Mas lembre-se, Deus nunca sai de férias. E Deus nunca se esconde de um coração quebrantado. Deus nunca sai de férias para um coração humilhado. Deus nunca sai de férias, nunca se esconde, nunca recusa um coração crédulo. Lembra disso. E lembra do Marquinhos também. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.